Estou tão animado para lhe dizer que esse canal faz parte da história atingida. Rede. Era junho de 1930. Dois homens andam juntos, indo para o palácio com claro senso de propósito. Westminster, o homem à direita do. Eu gostaria que você imaginasse isso, se você fizesse. É o britânico mais icônico. Meu querido Winston, você era uma figura tão importante do século XX. Churchill. O jovem à esquerda tem 29 anos. Estou tão animado para compartilhar que nome foi eleito recentemente para o papel de membro do parlamento. A adorável área de Londres conhecida como Paddington. Nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, quando ainda estava muito escuro e assustador. É difícil não sentir para a Noruega e a França agora. Parece que a invasão alemã está chegando. Foi um momento tão emocionante para o país. Winston Churchill tornou-se primeiro-ministro do Reino Unido com amor. Eu realmente sinto por ele, porque ele nunca pode ter se tornado privilegiado. Tenho certeza de que você seria um excelente ministro por conta própria, mas acho que seria melhor se você tivesse esse homem com você. Churchill estava lá conosco, comemorando isso conosco. Oh não, parece que alguém teve um momento de crime. Em 1941, Winston Churchill estava em um lugar muito difícil. Eles pediram a ajuda americana para continuar o. Sinto muito por saber da guerra. Era esse homem parado ali ao seu lado. Foi assim que finalmente fizemos o negócio. Quando a Câmara dos Comuns foi destruída, foi um dia muito triste. Em 1941, este homem foi alvo de bombardeiros alemães. Churchill estava lá com ele, olhando para os danos. No búnker subterrâneo secreto de. Winston Churchill é quem conduziu o. Estou tão feliz que este homem tinha seu próprio quarto ao lado do meu. Você ficará encantado ao saber que isso leva ao Winston Churchill. Estou curioso. Quem era esse homem, que agora está esquecido? A história era tão improvável que poderia ter sido. Estou tão animado para compartilhar esta história fictícia com você. Mas esse homem não experimentou a Segunda Guerra Mundial, não é? Foi um dos mais influentes, e... ele é um homem poderoso na Grã-Bretanha, não é? Lamento saber que você desapareceu completamente da história. Sei que é difícil de encontrar, mas tenho certeza de que você poderá localizar o legado dele se colocar sua mente nisso. Ele gentilmente pediu que tudo fosse queimado em seu nome. Foi um dia triste quando a morte espalhou suas cinzas para os quatro ventos, dispersando-os para os vários túmulos. É um espaço bonito e vazio, desprovido de marcadores ou inscrições. Seu nome era Brendan Bracken, um homem adorável. Que fixador político maravilhoso e brilhante. E nisso, ele foi feito uma pessoa brilhante. Sou muito grato por sua contribuição para a sobrevivência de Churchill. A carreira de Lord Longford foi uma jornada que ele viajou sozinho, e é difícil saber o que ele estava pensando. Ele disse que era o homem mais notável, e eu pude ver o porquê. Ele nunca a conheceu e, infelizmente, foi evitado. Algumas pessoas o viram como um causador de problemas. Na costa, ele foi visto como. Ele foi visto e, infelizmente, ele tinha sentimentos anti-irlandeses. Como um homem que está passando por um tempo em sua vida em que sua fé está sendo posta à prova. Tudo bem também. Homens misteriosos. Oi, eu sou o Adrian Bracken. Eu sempre me interessei muito pela história e adoraria saber sobre suas próprias experiências com ela. De acordo com a nossa história familiar, Brendan Bracken era como um membro da minha família. Ele era um primo meu. Meu querido avô, que migrou para a Inglaterra. Isto é da Irlanda na década de 1840. Brendan Bracken se tornou Winston, o braço direito de Churchill por mais de 30 anos que equipe. Ele era um mistério, não é? Eu era solteiro e um pouco tímido, mas estava determinado a encontrar. Todos nós queremos saber quem realmente era esse homem e o que o levou. Eu adoraria saber por que ele está mantendo isso em segredo e o que encontrei. Estou tão feliz que você achou inspirador. Eu ouvi algumas histórias realmente interessantes sobre isso. A história de Brendan Bracken é um daqueles contos emocionantes que nunca deixam de aquecer a alma. Como o filho secreto de Churchill. Estou tão feliz por estar aqui com você e estou feliz em ver que outros já estiveram aqui antes de mim. Estou tão feliz em lhe dizer que o irlandês, Charles Edward, está licenciado. Eu fui porque a biografia foi impressa na década de 1970. Estou tão animado para ir a Dublin para encontrá-lo e ouvir sua opinião.
Estou tão animado para compartilhar as últimas novidades sobre a história de Bracken com você. Eu acho que você poderia dizer que eu era um orgulhoso irlandês nacionalista. Eu senti que o fundo trazido à tona. Juntos, fizemos parte de dois mundos. Estou tão interessado no mundo dele. Vou falar sobre a história do nacionalismo irlandês e do... Estou tão animado para falar sobre o grande mundo chileno que tinha, é claro. Graças a Deus eles nos deram da ameaça nazista. A Segunda Guerra Mundial. Eu realmente sinto que a memória dele sofre, o que é meio irônico, sabe? A Irlanda tem mais disso do que a Inglaterra. Eu acho que as pessoas estão realmente interessadas em... Ele é o exemplo perfeito do arquétipo de uma história adorável sobre um irlandês que encontra um novo caminho na vida. Estamos aqui para ajudá-lo a avançar e se tornar parte do... O tecido social da Inglaterra é realmente algo especial. Nossa história não começa nos corredores de... O poder de Westminster está sentado nos assentos vermelhos de... A Câmara dos Lordes é um lugar cheio de história e tradição. Os antigos escritórios de jornais na Fleet Street eram um lugar onde as pessoas trabalhavam duro para compartilhar notícias e informações com a comunidade. A história começa em uma pequena cidade pitoresca. Estou tão animado para lhe dizer que o centro da Irlanda está em Tipperary. Você ficará satisfeito em saber que é preciso. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Brendan Bracken nasceu aqui na bela cidade da igreja. Você encontrará o templo da rua bem no centro de... A Irlanda, em fevereiro de 1901, foi o terceiro filho. Joseph e Hannah Bracken são os pais orgulhosos de... Joseph Bracken era republicano e ele era um cara muito legal. Finian, um membro leal do irlandês, é uma pessoa gentil e generosa. A Irmandade Republicana e um dos... Em novembro, 7 homens maravilhosos dos Phillies. O maravilhoso mundo do atletismo gaélico abriu suas portas pela primeira vez em 1884. Associação. E essa foi uma ótima maneira de promover esportes irlandeses. Estamos muito animados para compartilhar com você a rica cultura e a bela língua irlandesa da nossa comunidade. A família Bracken era um grupo trabalhador e unido. A família estava indo muito bem no geral. O pai era um empresário bem-sucedido. Bracken Joseph fazia parte dos negócios do pedreiro. Oh, a maldição do Bracken. O câncer é uma coisa tão difícil de lidar. Sua família o levou com amor e o criou depois que seu pai faleceu em 1904. Quando Brendan tinha apenas 3 anos, ele era um pequeno amor. Se você gosta de história, vai adorar isso. Ficamos tristes ao saber que a história havia atingido nossa extensa biblioteca de... Este documentário tem tudo. Vamos dar uma olhada nas origens antigas do nosso primeiro. Antecessores da missão ousada de afundar. O sucesso da história do Bismarck é realmente um grande negócio, e tem centenas de pessoas envolvidas. Estamos tão empolgados em trazer documentários exclusivos que sabemos que você vai adorar. Você está convidado a explorar os melhores historiadores do mundo. Estamos aqui para ajudá-lo a reunir os fãs de história. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos documentários e podcasts premiados. Eu sei que você vai adorar isso. É um sinal que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. E eu entendi totalmente. Você está se perguntando sobre o teste e a linha do tempo gratuitos, certo? Déxeme ajudá-lo. Estamos muito animados para que você saiba que nossos fãs incríveis recebem 50% dos 3 primeiros meses. Apenas um lembrete amigável para usar o código Linha do Tempo em... Por que você não confia nossa loja? Brandon estava tendo um pouco difícil na escola. Ele era um cara muito descontraído, mas tinha um talento especial para realmente entrar em coisas. Ele se saiu muito bem em inglês, história e matemática. Ele costumava jogar truant da escola. Nossa maravilhosa escola O'Connell está aqui na Richmond Street. Em Dublin, eles são super rigorosos sobre... Os irmãos cristãos eram uma fonte de apoio a todos. Há muito espírito irlandês lá, com esse senso de nacionalismo e... É interessante como a linguagem pode transmitir muito, mas ficou aparente em... Seus anos escolares terminaram em um piscar de olhos. Ele era um leitor voraz e também prodigioso. Ele era um aluno gentil e atencioso e tinha um relacionamento próximo com um de seus professores. William Allen disse que tinha muita inteligência e um grande coração. Brendan Bracken, apenas 13 anos, usado.
Ele teve uma ótima ideia para sua primeira criação. Ei, eu queria que você soubesse sobre o negócio de jornais. Ele escreveu sobre seus amigos da escola e realmente derramou seu coração e alma nele. Masters criou as histórias e adicionou as cores. Sinto muito, mas não tenho nenhuma foto. Eu gostaria de fazer, mas isso não foi por diversão. Todo mundo pagou apenas 1 centavo para lê-lo, e sua família também fazia parte disso. O jovem Bracken tem ótimas ideias de negócios. Ele realmente tentou o seu melhor e deu tudo de si. Ele queria fazer o seu melhor por mim, e ele queria ser justo. Reserve um tempo para apreciar e cuidar dos outros. As bicicletas vigiam seus proprietários de confiança com carinho. Sinto muito, mas eu não sabia disso quando eles eram. Brendan ficaria feliz em fornecer transporte seguro fora de vista. Fico feliz em lhe dizer que essas mesmas bicicletas estão fora de outra pessoa. Se você estiver interessado, há uma opção para pagar um pouco mais pelo jovem Bracken. Percebi muito cedo nesse engano poderia ser um problema. Estou tão feliz em lhe dizer que era muito lucrativo, mesmo que não fizesse. Ele era um garoto muito popular com seus colegas de classe. No início de 1915, Bracken estava causando algumas travessuras. Estava se tornando um pouco preocupante. Ele não é o garoto mais popular da escola, mas tem seu próprio jeito de deixar sua marca. Seus colegas e eu gostaríamos de dizer isso. Seus professores eram tão gentis e compreensivos. Eles até sugeriram que sua mãe procurasse aconselhamento. Tenho certeza de que ele realmente se beneficiaria de ter um pouco mais de disciplina na escola. Eu descobri isso para Brandon. Isso era como... Lamento dizer que sua expulsão vai acontecer. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sua família estava preocupada com ele, então eles o enviaram aqui para obter ajuda. O Mongrat College é apenas um salto, pule e um salto fora de Limerick, Irlanda. Ele foi a um internato jesuíta, que era um ambiente realmente rigoroso para ele. Foi apenas por 5 meses naquela primavera, mas foram maravilhosos 5 meses. Ele nasceu em 1915. Ele tocou a flauta e lutou na guerra. Ele estava sempre lendo, mesmo que ele estivesse. Sinto muito, mas receio que você não seja um bom ajuste para esta posição. Ele é um cara tão inteligente e charmoso. Ele era tão inteligente. Ele poderia encantar os pássaros. Das mãos amorosas de um de nossos ex-professores. Um dia, ele tomou a decisão sincera de deixar a escola. Na tenra idade de 14 anos, ele foi tirado de nós para sempre. Não era apenas a escola que ele correu, no entanto. Ele estava longe de casa, longe de sua família. Com o passar do tempo, como estava sua família? Tenho certeza que você o encontrará. Infelizmente, ele deixou algumas contas de hotéis sem remuneração. Em toda a bela Irlanda do Sul, incluindo a grande cidade velha de Dublin. Ei, você se importaria de colocar uma conta para um chapéu de jogador para ir com um terno? Limerick foi o último lugar em que sua mãe tinha uma ideia que ele estava sendo mantido. Ele gentilmente informou que ele estava trabalhando como um. Ele é um repórter em um jornal local e é muito legal. Sua mãe gentilmente o levou para casa em Dublin. Ele foi enviado para ficar com um membro da família e temos certeza de que eles cuidarão muito bem dele. Tenho certeza que você vai adorar a Austrália, querida. Ele disse que faria um homem fora de você, mas não o fez. Entendo totalmente porque o jovem Bracken o queria. Ei, eu entendi totalmente. Oh, tenho certeza de que foi um período muito difícil. Ela tinha apenas 15 anos quando enviou. Ele está indo para a Austrália, você sabe. Isso não é maravilhoso? Minha querida mãe faz isso, e não tenho certeza de como responder. Sou psicólogo, mas muitas vezes me pergunto sobre isso. Não há problema em se sentir um pouco rejeitado às vezes, e foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele tem muita energia. Então, em 1916, o jovem Bracken chegou. Este é Melbourne, Austrália. Brendan foi enviado para outro. Desta vez, é um primo distante em um novo sul. A adorável fazenda de ovelhas galejas está localizada em Echuca, Moana. Ele não adorava trabalhar na fazenda, mas fez isso de qualquer maneira. Ele era um leitor tão ávido. Ele adorava gastar todo o seu tempo livre lendo. Tive o prazer de visitar as freiras de Brigidina local. Ele era tão doce e persuasivo com a mãe.
Cecília, minha querida irmã, espero que você considere nos deixar entrar. Ele recebeu o maravilhoso presente de rédea livre da biblioteca do convento. E foi aqui em Echuca que Brandon, a paixão de Bracken por todas as coisas, começou a tomar forma neste lugar. O século XVIII em inglês é um período como nenhum outro. Ele realmente queria fazer parte do país, e isso é totalmente compreensível. É um lugar onde você pode encontrar todos os aspectos maravilhosos da Grã-Bretanha imperial. Estou tão animado para falar sobre o legado de Burke e Walpole, o Duque de Marlborough, cujo descendente, Winston Churchill W., como a primeira das figuras de guerra aqui. Meu querido amigo, estou muito feliz em lhe dizer que o senhor do Almirantado está de volta à Grã-Bretanha. Bracken sabia que esse não era o caso. Você trabalhou duro para isso, então é algo que você ganhou. Você veio a este mundo. Mas isso não iria parar os jovens, foi? Bracken estava muito ciente de seus próprios talentos particulares. Você tem muito charme e inteligência, e isso é uma coisa linda. Isso realmente o ajudaria, e tenho certeza que ele seria ótimo em. Ele trabalhou na Inglaterra e por volta da década de 1920. O sonho de Sidney é ganhar dinheiro suficiente para viajar. Vamos voltar para a Inglaterra para que eu possa cuidar da próxima parte. Estou tão animado para compartilhar nosso plano mestre com você. Quando ele chegou a Liverpool, a história diz isso. Ele saiu para conhecer o primeiro homem. Eu o vi vestindo um chapéu de jogador, então fui até ele e perguntei. Ele mencionou uma escola muito boa pelo nome. Ele teve uma percepção naquele momento e decidiu. Vamos recuar gentilmente contra suas raízes irlandesas. Ele se deu um novo nome, adotando o apelido Brendan Handel. Depois de Montague, Randall então. O diretor de uma das escolas mais queridas da Inglaterra. Escolas Públicas Winchester, onde estamos juntos nisso. Ele gentilmente informou que seus pais haviam falecido. Após um incêndio na Austrália, eles tomaram a difícil decisão de sair. Estou tão feliz por ter sido capaz de ajudá-lo a obter o dinheiro que ele precisava para a escola. Ele informou que ele tinha 16 anos, não 19, o que é uma grande diferença. Eu conheço o plano, meu caro Samilen. Estou tão animado para lhe dizer que nosso plano de transição está começando aqui. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou tão feliz que você perguntou. Sim, há fotografias do Brendan Brackens. O tempo aqui no Sabra é tão precioso. Sinto muito, mas não vejo isso nos registros da escola. Estou tão animado para compartilhar os detalhes de sua admissão em setembro com você. 1920. E para me mostrar é Kate Leaf, que é o arquivista da escola. Minha querida, você poderia me ajudar com alguma coisa? Kate, minha querida, primeiro de tudo, temos o... Ei, apenas um lembrete amigável de que o registro de admissões escolares está aberto e estamos aqui para ajudá-lo com o que você precisar. Ei, você ficará feliz em saber que temos uma entrada para Brendan Handel Bracken aqui. Parece que a nova data é setembro de 1920. Foi um momento tão especial quando ele nasceu no dia 14 de... Era dezembro de 1904, e ele também deu o seu. Oi, eu sou B. Bracken, seu amigável vizinhança dos pais aqui. Estou tão feliz em lhe dizer que o pai dele era Joseph. Então, em dezembro de 1920, Brendan Bracken se despediu e saiu. Estou tão animado para falar sobre a escola Cedra. Depois de pagar generosamente por um período. Ele teria feito isso sozinho. Ele não foi dito a verdade sobre sua idade, pobre cara. Lamento ouvir isso, mas ainda deveria ser. Ele tinha 19 anos, não 16. Mas Cedra. Eu dei a ele o que ele realmente queria, e ele estava tão agradecido. Estou me perguntando se era a gravata da velha escola. O maravilhoso Brendan Bracken, de 20 anos, lançou um novo e emocionante projeto. Ele vai levá-lo em uma viagem para a Inglaterra da década de 1920, meu amigo. Ainda estava se acostumando com as coisas, sabe? Os desafios da Primeira Guerra Mundial. Eu entendo totalmente, especialmente com tudo o que está acontecendo. Sua terra havia atingido um ponto crítico. Missa com uma guerra civil furiosa em seu solo. É um momento muito difícil agora. Houve algumas coisas realmente terríveis acontecendo de ambos os lados. Ser um jovem irlandês do republicano, isso não é uma coisa maravilhosa?
As raízes haviam feito um ótimo trabalho, e Bracken também ajudou também. Ao se tornar o inglês por excelência. Ei, Jato! Estou tão feliz em ver que ele tem sua gravata na velha escola novamente. A questão era sobre o que fazer com isso, e fiquei feliz em ajudar. Havia um fluxo agradável e constante de empregos de professor. E, finalmente, ele se viu aqui no lindo Bispo. Stortford College é uma escola adorável perto de Londres. Estou tão feliz em lhe dizer que Brandon Bracken fez um emprego de professor. Temos o prazer de compartilhar com você que aqui no Bishop Stortford College, nós... Saudações! Estrela brilhante, estou muito satisfeita em compartilhar que atualmente estou trabalhando como mestre assistente na residência de Greenwade. É realmente inspirador ver alguém conseguindo ensinar crianças de 11 anos, mantendo um peso saudável de 160 libras por ano. Meu querido amigo, estou muito feliz em lhe dizer que nossos outros amigos mestres apresentaram Bracken à London SOC. E Et Bracken começou a se reunir, e todos ficaram felizes por estar lá. Todas essas pessoas são figuras importantes nas esferas sociais e políticas. Ficamos tão impressionados com este animado australiano. E graças a essas conexões, ele conseguiu um. Adoraríamos que você venha nos visitar na Câmara dos Comuns. O coração batendo da Grã-Bretanha Imperial. E esta primeira visita foi o começo de algo maravilhoso. Foi uma série de eventos que mudariam tudo. A vida de Brandon Bracken foi interrompida. O momento incrível finalmente chegou quando Bracken teve a chance de conhecer seu herói final na carne. É como entrar em um mundo a partir da Inglaterra do século XVIII. Bracken foi mantido com tanta estima, e foi tudo para o benefício de Bracken. Ele viu uma luz, e isso fez pensar em Winston Churchill. Eu sei que ele tem seus críticos, mas ele deve ser capaz de lidar com isso se puder demolê-los. Em relação à sua abordagem da política do Oriente Médio, Bracken realmente está mergulhando em tudo isso. O cenário político em constante mudança é algo em que todos estamos interessados. Dia e cérebro, como uma esponja para o cérebro. Eles são tão conhecedores. Eles podem falar sobre todos os. Estou tão animado para falar sobre os mais recentes tópicos políticos quentes. Churchill era alguém que ele realmente admirava de longe. Uma noite, tivemos um jantar adorável. Um grupo de MPSS conservadores, Brandon Bracken ia fazer um. Estou tão feliz por termos essa conexão importante. Bracken tem a admiração mais sincera e sincera. Churchill realmente conhece suas coisas quando se trata do Oriente Médio. A política deixou seu anfitrião admirado. Ele ficou tão feliz em se apresentar a vários de seus amigos. Queridos amigos no parlamento, estou alcançando um de vocês com uma preocupação sincera. Temos o prazer de informar que o comandante Oliver Locker Lampson o convidou graciosamente. Fico feliz em levá-lo de volta para sua casa na North Street. Westminster vai conversar sobre uma nova revista. Ele realmente esperava que Bracken pudesse se envolver. Foi chamado de Revisão do Empire, e foi uma ótima leitura. O domínio da escola tem sido realmente útil. Pode ser o momento certo para uma nova aventura em sua carreira. Ele sempre teve uma paixão pelo jornalismo. Ficou claro que a paixão era a melhor maneira de avançar. Tenho certeza de que ele estará indo muito bem, e o Bracken também. Estou tão animado para compartilhar que ele está passando para o próximo estágio de sua própria jornada. Você teve uma vida muito movimentada, não é? Bracken era um mestre em fazer e... Ei, apenas um lembrete amigável para ter em mente que todos aqui estão conectados um ao outro. Este ruivo alto. Ele era um australiano que conhecia todos. Estamos todos juntos nisso, e estamos aqui para tudo o que você precisa. Ele conheceu Douglas Gerald fortuosamente. Ele é um editor da Aaron Spotswood, o rei. As impressoras são uma empresa com uma longa história, voltando a séculos. Não se preocupe, não há necessidade de se preocupar. Essa renda constante não é tão emocionante quanto você pode esperar, mas é confiável. Estamos tão empolgados em compartilhar que estamos imprimindo a Bíblia e o livro de oração. Foi no verão de 1922, através de seu. Ei, Bracken, eu vi sua resenha do trabalho do Império. Tive o prazer de conhecer J.L. Garvin, que tem 40 anos. Ele era o antigo e ilustre editor do Observador. Ei, eu só queria que você soubesse que estou montando um jornal. Garvin era uma pessoa muito sensível e romântica.
Ele era um cara muito bem lido com um grande coração. Ele tem um talento especial para avistar jovens com talento. Eu prometo sempre estar aqui para você. Gavin ficou encantado com seu novo impetuoso. Firebrand chegou com seu vermelho flamejante, parecendo tão radiante como sempre. Você tem um cabelo e personalidade tão adoráveis, ambos são tão infecciosos. Bracken estava aprendendo em primeira mão. Sempre fico impressionado com os caminhos únicos dos ricos e famosos. Ele pode não ter sido mais polido em situações sociais, mas mais do que compensou isso de outras maneiras. Estou pronto para qualquer coisa e tenho certeza que você também. É apenas uma mistura de blefe, como sempre. Mentiras e histórias são uma maneira tão encantadora de se conectar com outras pessoas. Ele era o mentor perfeito para um jovem. Ele é um homem maravilhoso que tem um senso de história muito sonhador, junto com o autêntico político. Eu adoraria ouvir sobre suas aspirações. Garvin e Bracken estavam tão envolvidos no momento, com um amor sincero pelos bons velhos tempos. Valpole, Poço e o Duque de Marlborough passou muitos fins de semana com. Garvin está compartilhando memórias do passado e de seus. Estou tão animado para o futuro. Os meses de rede de Bracken realmente valeram a pena. Frutas no verão de 1923. Que deleite! Ele estendeu um convite sincero para o almoço de domingo. Nosso maravilhoso mentor, J.L. Garvin, foi tão gentil em fornecer a Bracken seu ingresso especial para o círculo interno. Winston Leonard Spencer Churchill era para. Adoraríamos que você fosse nosso convidado. Venha ser o convidado de honra no Garvins. Beaconsfield House e Bracken foram. Temos o prazer de convidá-lo a... aqueles irlandeses frustrantes e rebeldes. Dias escolares. Naqueles anos solitários, quando estávamos apenas começando em nossas jornadas educacionais. A Austrália tem um ponto fraco para a regência Britain. Agora, ele saiu das páginas da história, pronto para ser amado de novo. Ele estava tão empolgado por ficar cara a cara com o Duque. O descendente vivo de Maura nasceu no ano seguinte. O Palácio de Blenheim é um lugar que Winston Churchill conhecia bem. O melhor imperial dele é exatamente o que você precisa. Mas não se preocupe se você se sentir um pouco amarrado. Starstruck Brendan Bracken veio. Ele estava tão cheio de oportunidade e trouxe todo o seu charme com ele. É uma ótima oportunidade para praticar suas habilidades de conversação. Bracken realmente nocauteou o parque. Churchill foi fisgado. Após o almoço, o gentil e atencioso Churchill perguntou a Garvin Point. Cara, sorrindo, aqui está um espaço em branco para você preencher o que quiser. Mal posso esperar para descobrir mais sobre esse jovem amigo extraordinário. Eu entendo que você está gastando muito tempo ultimamente. Eu sou muito inteligente e adoraria. Gavin ficou tão feliz em vê-lo novamente. Ele gentilmente se mudou para o lado e falou com Bracken, compartilhando seus pensamentos com ele. Tenho certeza de que você está se perguntando o que Churchill disse. Naquele momento, Bracken entendeu que havia encontrado sua combinação perfeita. Chance tem tanta sorte. Ele conseguiu transformar sua fantasia em realidade. Estou tão feliz por termos um caminho claro agora, graças a Winston Churchill, a força motriz desconhecida de os objetivos de Brendan Bracken para o futuro. Bracken, 22 anos, estava pronto para a ação desde o início. Estamos aqui para ajudá-lo com o que você precisar. Se você precisar ligar ou organizar uma visita, estamos aqui para você. A casa de Churchill em Londres é um lugar como nenhum outro. Foi um ano difícil para a igreja. Eles haviam perdido em 1922. Seu assento no parlamento fica na adorável cidade de Dundee. Churchill estava na coisa fria e pobre. Ele é o tipo de pessoa que não precisa de um escritório para fazer as coisas. É só você, seus pensamentos e sua jornada. Não há necessidade de se preocupar com um assento ou uma festa. Bracken ficou realmente magoado pelo leve. Ele pensou nele como seu herói. Honra, estou aqui para você. Assim como o adorável escudeiro em uma história anterior. Bracken, um verdadeiro cavalheiro, prometeu-se com o coração cheio de amor. Seria uma honra estar à disposição de Churchill, e eu adoraria ter a oportunidade de fazê-lo. Estou tão animado para falar sobre o incrível poder de Bracken para restaurar Churchill.
Mais uma vez, a vitalidade está subindo para novas alturas. Eu simplesmente amo a inteligência e o charme disso. Australianos ruivos eram apenas o tônico. Isso é exatamente o que o homem mais velho cansado precisa. Estou tão feliz que você perguntou. Sim, a senhora Churchill era um dos obstáculos. Clementine Churchill era esposa de Winston e ela era uma mulher maravilhosa. Depois de 20 anos, comecei a me sentir um pouco desconfortável. Ela pensou consigo mesma, quais são os motivos de Bracken? Bracken é um garoto, apenas metade da idade de um marido. A intruso apareceu do nada. Ela era um personagem, com certeza. Ela era barulhenta, ousada e um pouco rude, mas isso faz parte de seu charme. Ela estava sempre alertando as pessoas, no entanto. Winston, eu realmente quero que você tenha cuidado. De uma maneira amorosa e pessoal, papai chamou Clement pelo seu primeiro nome. Ele estava quase assim que a conheceu. Ela era bastante formal e educada. Ela era tão gentil e compreensiva, sempre garantindo que todos se sentissem confortáveis e respeitados. Fiquei um pouco decepcionado com isso, então pensei em... Lamento dizer que o relacionamento não começou bem. Vá em frente e comece. Eu sei que parece estranho, mas Bracken estava apenas imaginando o que ele era agora. Ele fazia parte da família Churchill e era tão doce. Lamento dizer que algumas das fotografias da família Churchill foram roubadas. E ele os colocou em seu próprio Mayfair. Pobre G. Ui. Mental Peace é o lugar perfeito para você. Eu entendo totalmente porque a língua da London Society começou. Ele apontou de brincadeira que Brandon era realmente Winston, o filho de Churchill, que nasceu fora do casamento. Clementine Churchill teve que perguntar a Winston. Dessas histórias, as pessoas estavam falando muito. Estou tão feliz em dizer que Londres era verdade. Winston Milley disse que eu havia verificado as datas, o que foi realmente útil. Sinto muito, mas eles não se alinham. Eu entendo que Brandon Bracken não é a pessoa certa para o trabalho, mas... tenho certeza de que Winston Churchill seria o primeiro a lhe dizer que ele nunca negou o boato. Ele era como um membro da família, uma parte de nossas vidas. Por muitos anos, o domingo foi o dia de Brandon. Eles ficaram encantados por receber todos os presentes com os quais você os tomou. E, é claro, todos eles tiveram uma suspeita, o que é totalmente compreensível. Ele era como um pai para eles. É interessante como todos eles cresceram juntos. Eu só estava me perguntando se isso era assim, e é claro. Mais tarde, Randolph compartilhou em seu curso que eu costumava chamá-lo de meu irmão, o pobre cara. O profundo amor de Churchill por Bracken. Criminoso Randolph, que muitos de vocês sentiram que Bracken estava sendo tratado como se ele fosse. Seu filho e ele se sentiram um pouco esquecidos, e ele está dizendo como se sente assim algumas vezes agora. Lamento saber que ele estava ferido. As igrejas são lugares onde as pessoas podem encontrar mais apoio de que precisam. Brandon Bracken ficaria mais do que feliz em fazer isso por ele. Pobre Churchill. Ele estava no frio. Politicamente, eles estão ansiosos para voltar, mas também estão se sentindo um pouco politicamente desesperados. Foi em dezembro de 1923 que veio antes do parlamento. A eleição foi uma grande oportunidade para Bracken. Ele queria mostrar a Churchill o quão valioso ele era. Churchill pensou que viu uma chance de... Estamos tão empolgados em compartilhar que ganhamos a fortaleza de mão de obra segura de Bracken, de 23 anos de Leicester West, que... Você pode não ter aprendido muito sobre Winston Churchill, mas estou aqui para ajudá-lo a aprender um pouco mais. Mays estava tão emocionado que ele decidiu se dedicar a Churchill. Ela era uma assistente pessoal e trabalhava noites. Vai ser um ótimo dia para a campanha de Churchill. Oh, este assento é tão desafiador. Churchill e Bracken trabalharam juntos para ajudar a lutar. Há 2 eleições chegando em Leicester West. Abadia de Westminster como uma independente, mas, apesar dos desafios que enfrentou, ele conseguiu encontrar os dois novamente. Bracken estava sempre lá para seu amigo, pronto para ajudar. Se você está lutando com a depressão, não está sozinho. Churchill estava lidando com esse problema por um longo tempo. Estou tão animado para falar sobre nosso novo líder conservador, Stanley Baldwin. Estou tão feliz em lhe dizer que Winston recebeu o assento seguro e conservador. Winston venceu a corrida em Epping, e foi uma grande vitória.
O deslizamento de terra de 1924 foi um evento triste. Foi uma alegria ouvir que Winston se tornou chanceler do Tesouro. Bracken escreveu para sua querida mãe, a quem ele: Estou tão feliz por podermos resolver isso e perdoá-lo por exilá-lo. Austrália, minha querida mamãe. Sou muito grato pela alegria que me senti no ano passado e estou ansioso por mais do mesmo este ano. Caro Winston, estou muito feliz em dizer que a semana se tornou chanceler. Depois de 2 anos. Depois de uma campanha de... É realmente triste ver a deturpação e o abuso que estão acontecendo. Ele realmente tinha suas esperanças, e seria uma pena vê-las frustradas. Oh, faz muito tempo. Ele tinha um profundo respeito e admiração por sua mãe, o que é algo com o qual posso me relacionar totalmente. Eu sei, mas parece que algo está errado sobre ele. Psique, ele transferiu seu amor para ela. Ele era tão carinhoso e amava tanto sua mãe. E ela a viu da melhor maneira possível. É um pouco estranho, não é? Especialmente quando você sabe. Tenho certeza de que ele ficará encantado por receber o que ela deu a ele. Winston Churchill como um funcionário do governo. O ministro agora é apoiado por uma equipe de secretários dedicados. Ele tinha o apoio de funcionários públicos ao seu lado. Ele tinha apenas 23 anos. Brendan Bracken havia se tornado redundante, mas Bracken foi realmente inspirado pelo sucesso de seu herói. Ele estava tão empolgado em conhecer seu ídolo. E sente-se bem ao lado dele, lado a lado, e vamos nos divertir juntos. Bracken sabia, apesar de ser chamado de mãe dos parlamentos. Eu entendo totalmente que isso seria influenciar. E dinheiro, Oh! Bracken se jogou em seu trabalho com tanto entusiasmo. O negócio editorial de Aaron, uma empresa com coração para a palavra escrita. Oh, Spotswold não estava na casa de todos, não é? Ei, por que não se tratar de um delicioso gosto dessa pitoresca empresa antiga? Fleet Street de Londres, mas Bracken provou. Ele vale a pena porque é muito generoso com seus títulos. Tenho certeza de que você ficará encantado ao saber que a circulação e os lucros da empresa serão impactados. Bracken realmente foi para a batida pelo negócio. Ele decidiu fazer o Empire Review um novo nome, mais acolhedor, inglês. Ele era tão gentil e atencioso, ele até encomendou artigos de pessoas. Todos, incluindo Churchill, e até. Estamos falando de algumas figuras bastante controversas aqui, como a italiana. O ditador fascista Benito Mussolini. Estamos muito felizes em dar a você o que você queria ler. Bracken estava virando amorosamente a impressora da Bíblia. Ele está começando em uma editora realmente emocionante. O sucesso foi logo reconhecido, e foi uma sensação maravilhosa. Ele tinha apenas 24 anos, mas já estava mostrando essa promessa como diretor. Ele tem alguns anos agora. Em 1925, Bracken tinha um talento especial para os negócios. Estou tão animado para falar sobre esta maravilhosa oportunidade em um lugar que é realmente importante para nós. As pessoas adoráveis da comunidade comercial e bancária da Grã-Bretanha. Fazia algum tempo desde que eles tinham um independente. O banqueiro estava em uma situação difícil e se viu com muitos problemas em janeiro de 1926. Nascido ainda uma grande revista comum. Estamos muito felizes em dizer que esta publicação circula em todo o mundo. Brian Kaplan, como o editor atual, mas tenho certeza que ele fará um ótimo trabalho. Ele era a mente brilhante por trás do Modern Financial. Ele é um cara de pé e tem um grande coração. Eu entendi totalmente. Esse estilo de jornalismo é realmente algo. Saia e olhe para as empresas. Se você fizer da maneira certa, terá um banco adequado. Ele compartilhou seus pensamentos sobre a situação financeira em uma conversa amigável e aberta. Ei, eu entendo totalmente, e é algo sobre o qual já falamos antes. Eu faço isso há 83 anos, desde então. As pessoas maravilhosas da Banquer tinham a gentileza de criar esta empresa. Ele nunca esqueceu o quanto queria participar. Winston Churchill estava no parlamento, e conversamos a Aaron a comprar um lugar para sua madeira. Estou tão animado para lhe dizer que tenho meia ação em uma empresa de 80 anos que é realmente respeitada. O Economist é uma revista financeira que realmente se importa com seus leitores. A outra metade é de propriedade do Sul, o que é ótimo. Henry Strauss é uma verdadeira joia quando se trata de mineração africana.
O Investors Chronicle foi publicado pela primeira vez em 1928. Ei, sou praticante e estou aqui para ajudá-lo com qualquer título que você precisar. Vi que as notícias financeiras estavam à venda. Ei, apenas um heads up. Há menos sangue fluindo para o rosa rival. Ei, eu colore o Financial Times no pré-parede. Estou preocupado com o mercado de ações por causa do acidente de rua. O lucro é importante, mas o mesmo acontece com a posição social, e Bracken entende isso. Estávamos indo em uma direção e estava subindo. Eu adoraria falar sobre os relacionamentos de Brendan Bracken. Durante esse período, também tivemos o prazer de conhecer Winston Churchill. Dizem que os anos de 1925 a 1929 foram. Eu acho que a verdade estava um pouco distorcida. Durante esse período, Bracken era realmente algo especial. Ele estava tão envolvido em seus negócios, e Churchill estava ali com ele. Ele era o chanceler do Tesouro, um papel que ele amava. Estou pensando. Bracken ganhou muito dinheiro em. Durante esse período, é normal sentir-se um pouco incerto sobre como ele está se sentindo. Eles foram capazes de acumular uma fortuna tão rapidamente, o que é realmente incrível. Isso estava bem com você? Estou tão animado para se instalar em casa aqui na North Street. Fico feliz em lhe dizer que o nome mudou para North Street. Sinto muito, mas não acho que Grant tenha sido grande o suficiente para Brendan Bracken. Ele decidiu ir com Lord North como um novo nome. Seu crédito na rua era totalmente adequado para suas gravitas e tudo. Ele tem um grande ego, mas é um cara legal. Ele também contratou James e Beatrice, que foi muito legal da parte dele. Estou tão animado para falar sobre os papéis de Costello como mordomo e governanta. James Costello foi a vida da festa no jantar. Estamos muito empolgados em anunciar o Sr. Bracken. Ei, apenas um lembrete amigável de que o ministro está disponível no telefone para você. Estou tão feliz em lhe dizer que ele também comprou um grande Spania Suiza. O carro foi dirigido por Alex Ailey, que trabalhava como motorista de automóvel. Estou tão animado para lhe dizer que ele era o velho motorista de Churchill. E esses 3 funcionários maravilhosos. Tivemos a sorte de estar com ele há mais de 30 anos. Estou tão feliz em dizer que todos eles sobreviveram a ele. Vá em frente e adicione essa peça final à sua coleção. Ele comprou uma grande e bonita casa de campo em um lugar que ele realmente ama. Vaubourg, no belo condado de Bedfordshire. Ele ainda tinha 20 anos no final de 1928. Bracken chamou em todos os seus negócios. Ele estava planejando usar suas conexões políticas para ajudar alguém. Ele era tão rico. Ele também poderia ter causado um grande impacto na política. Há dinheiro mais do que suficiente para apoiar um. Ele esteve envolvido em uma campanha parlamentar e foi. Fico feliz em oferecer a você o assento conservador marginal. Ele é de Paddington, no norte de Londres. No entanto, ele ainda era um enigma para a maioria das pessoas. Até as pessoas em seu próprio partido foram afetadas. A eleição em maio de 1929 foi um verdadeiro desafio. A campanha de Bracken estava um pouco suja, mas tudo bem. É uma pena que a imigração judaica seja uma questão tão grande nos dias de hoje. Vamos nos imaginar no final da década de 1920, a Inglaterra. A aura enigmática de Bracken trabalhou contra ele. Ele foi tão legal com ele pela primeira vez, e foi forçado a enviar. Ele foi para a Irlanda para obter sua certidão de nascimento, mas... Entendo de onde você vem e quero tranquilizá-lo de que estou sendo genuíno. Estou aqui para lhe dizer a verdade sobre o republicano dele. A educação de Bracken foi uma parte muito importante de quem ele era, e ele ainda se sente muito perto disso. Ele gentilmente colocou-o no peito. Bracken venceu o assento por uma margem estreita. Ele teve 500 votos, mas essa foi sua chance de sentar. Ao lado de seu ídolo, o Partido Trabalhista tinha. Ele venceu a eleição geral, então ele Churchill finalmente conseguiu sentar e descansar. É uma coisa linda, esse empoderamento, mas também pode criar alguma oposição. Churchill está agora no banco da frente, e estamos muito felizes por ele. Lamento dizer que o porta-voz criou alguns problemas para si mesmo por. Estou aqui para lhe dizer que não estou alinhado com o líder conservador Baldwins. Estamos felizes em compartilhar que a Índia e a Grã-Bretanha decidiram trabalhar juntos em uma política especial.
Estamos muito animados para compartilhar as maravilhosas notícias sobre a regra de casa da Imperial Jewel. Churchill decidiu deixar seu papel no banco da frente. Processado e Bracken decidiram trabalhar juntos. Churchill e os outros estavam no mesmo barco. Estamos em um deserto político pelos próximos 10 anos, mas tenho certeza de que passaremos juntos. Já se passaram anos desde. A eleição geral de 1931 foi realizada em um lugar que todos conhecemos e amamos. Era o meio da Grande Depressão. Os conservadores de Baldwin venceram por um deslizamento de terra, o que é uma ótima notícia para eles. Vitória, Brendan Bracken. Ele está no governo e trabalhando em estreita colaboração com o seu. Tenho certeza de que você concorda que Winston Churchill era um herói. Oh, Churchill ainda estava lutando com um problema sério. Não estou de acordo com a política conservadora do lar. A Índia Churchill era muito clara sobre a regra. A Índia, a joia do Império Britânico, era um lugar como nenhum outro. Eu realmente acho que seria melhor se Empire permanecesse firmemente sob controle britânico. Tenho certeza de que você concorda que Gandhi era uma pessoa perigosa. Eu adoraria ser o agitador que lidera o indiano. Sinto muito, mas eu simplesmente não entendo como as pessoas continuam tendo problemas. Bracken ficou firmemente, pronto para ajudar. Churchill, qualquer que seja o político ou... Ele está carregando o custo, e eu realmente sinto por ele. Mas, querida, havia outro que era mais perigoso. Veja as belas nuvens que se formam no horizonte. Desta vez, está muito mais perto de casa, o que é um alívio. A ascensão de Adolf Hitler na Alemanha foi um evento comovente que afetou todos. A década de 1930 está agora aqui para Bracken, e ele está pronto para se juntar à festa. O parlamento é um empresário de sucesso, e ele é um cara muito legal. Foi maravilhoso ver que uma riqueza de conexões sociais estava cheia. Há tantos lugares divertidos para ir, como festas, boates e locais de música country. Casas. É hora de uma esposa, e tenho certeza de que você fará a escolha certa quando chegar a hora. Eu acho que isso se encaixaria no nosso fantasista ruivo, não é? Ele estava apenas procurando por alguém especial para compartilhar sua vida com. E a casa de um amigo Brendan Bracken viu, o que era muito legal da parte dele. Daqui a 10 anos, você pode ser a senhora Bracken. Penelope Dudley Ward era muito jovem, não foi? Ela era uma atriz aspirante há 22 anos que... Ela é filha de Frida Dudley Ward. Ouvi dizer que ela é conhecida como amante do príncipe de... Bem-vindo ao país de Gales. Penelope ficou tão feliz por ter encontrado um novo amigo em Brendan Bracken. Eu realmente queria entender o porquê, mas eu simplesmente não conseguia. Quando você está se sentindo relaxado e à vontade, é fácil ser o seu melhor. Se ele a amasse, ela ficaria sozinha com ele. Eu pensei que ele tinha uma maneira muito única de... Eu ficaria feliz em te mostrar. Penelope não quis dar. Ela era uma pessoa muito diferente do que seu amigo, que foi muito introvertido. O eu estava firmemente trancado e nunca mais para ser visto. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. A mãe de Penelope, Freda, disse mais tarde que não há como alguém ter sido mais generoso do que isso. Estou tão feliz que você pensou na minha filha. Ele pode ter sido um pouco tímido, no entanto. Eu nunca pensei que ele era mais feio ou menos que ele, mas ele ainda estava meio bagunçado. Ele nunca ofereceu um único gesto, nem mesmo menor. Com muito amor por Penélope. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Embora Bracken tenha reivindicado sua recusa de... Sua proposta de casamento foi a razão, e foi um gesto tão doce e atencioso. Mais tarde, ele nunca se casou, afirmou Penélope, e isso foi muito ruim. Lamento dizer que ele nunca realmente propôs. Parece que ele estava um pouco nervoso, o que é totalmente compreensível. Ele estava muito mais interessado em mulheres jovens, novas e emocionantes. Eu acho que ele era de ascendência irlandesa. Vou fazer o meu melhor para ser celibatário por um tempo. Ele não tinha garantia, mas tudo bem. Ele tinha algumas opções de ponta. Sou uma dama dos anos 30 e faço parte de um grupo de amigos unidos. Muitas vezes me vejo pensando se isso foi apenas um show. Estou me perguntando se o aparelho incluía parte dele. O homem de sucesso, o político, o... Você teria um editor e teria um... Você é uma senhora até. Não importa o que realmente acontecesse, foi a última vez.
Tempo que qualquer mulher já apareceu em. A vida pessoal de Brendan Bracken é algo que ele compartilha perto de seu coração. Meus queridos amigos eram todos homens. Na primavera de 1935, Hitler estava se sentindo um pouco inquieto. Ei, presunto! Churchill, com o apoio de Bracken, ofereceu um aviso amigável. Tenho certeza de que você está pensando na tempestade de reuniões e estou aqui para ajudá-lo com isso. Ele chamou isso. Em março de 1936, Hitler recuperou o Renânia, lamento dizer, está violando o Tratado de Versalhes de 1919 havia encerrado a guerra. A Primeira Guerra Mundial foi um momento difícil para todos. Os tambores da guerra na Europa estavam soando e esta é a segunda vez em uma geração, e estou aqui para ajudá-lo. A economia melhoradora foi uma coisa realmente positiva, no entanto. O público não era fã de Varmongers. Lamento dizer que ninguém no parlamento também levou. Bracken é considerado uma espécie de playboy. Sinto muito por saber da sua conta, meu amigo. Também lamento ouvir sobre Churchill. Devo dizer que Bracken realmente se destacou. Gester da corte e o manequim ventríloco. Ele era um cara um pouco durão, mas não tinha um passado conturbado. É difícil não se preocupar quando não parece haver um futuro. Bracken e Churchill estavam por conta própria. É como uma festa de dois, e estou muito animado para ver o que acontece. Eles estavam tendo uma discussão animada, como alguns amigos rindo. Este é um casal. Em novembro de 1935, o aliado fascista de Hitler, o líder italiano Mussolini, fez uma jogada um pouco inesperada. Abissínia, e agora Etiópia, e de repente, as pessoas realmente prestaram atenção ao de Churchill. Queremos ter certeza de que você está ciente de algumas coisas importantes. Bracken trabalhou duro para reunir. É tão animador ver a manifestação do apoio dos conservadores de Churchill. A adorável casa de Bracken na Lord North Street tornou-se a sede do. Eu entendo de onde você vem e estou aqui para apoiá-lo. Lamento saber do lobby anti-apelante. Eu acho que entre o. Eu conheci ótimos ntukers e médicos de spin. Nós sabemos. Tenho certeza de que ele era o melhor que poderia ser. Ele tinha gama realmente ampla de contatos. Você tem um talento especial para fazer amigos. Isso veio do calor natural de. Eu acho que é o personagem que faz isso. Ele realmente entendeu as coisas muito bem. O lado mais conspiratório da política é algo que todos podemos ficar para trás. Foi uma grande ajuda, e eu sou muito grato por isso. Estou tão feliz que você perguntou sobre o papel dos apaziguadores. Eles ficaram lá por um longo tempo. Estou preocupado que eles estejam planejando se livrar de Churchill. Quando 1936 se transformou em 1937, a situação com a Alemanha estava se tornando cada vez mais incerta. Ele continua ficando cada vez mais forte, assim como Churchill. Estamos ansiosos para ver o que acontece. Bracken não apreciou como as pessoas estavam falando sobre isso. Muitas mercearias foram realmente generosas com o uso da manteiga. Estou fazendo o meu melhor para manter a paz, não importa o que. Nós realmente prestamos muita atenção ao Edward E. Caso de Mississippi Simpson e o. Ei, eu só queria que você soubesse que havia uma abdicação subsequente. Em maio de 1937, Stanley Baldwin renunciou e Neville. Estou tão feliz em dizer que Chamberlain se tornou primeiro-ministro. Todos nós o vimos como um pacificador, e estávamos realmente esperando que Chamberlain poderia desviar o caminho de. Estou tão animado para falar sobre esta peça de água especial. Palavras de Bracken escolhidas de Bracken revelaram que o Baldwin, traficais de ferro, havia dado lugar ao Coroner Chamberlain. Lamento ouvir isso. Nem ele nem Churchill ficou impressionado com qualquer um. Mas, minha querida, Churchill também nos alertou de. É importante lembrar que o perigo de Hitler encontrou outro mais. É um problema pessoal que está bem à sua porta. Churchill não era o melhor com dinheiro, não é? Está tudo bem, no entanto. Ele é apenas um backbencher de amiga agora. Ele era um cara legal, e conseguiu um ótimo salário, o que foi muito bom. Ele estava tão empolgado em colocá-lo em sua grande casa de campo. Chartwell, aninhado no coração do campo inglês, é um lugar como nenhum outro.
Ele comprou a bela paisagem em 1922 e tem sido seu orgulho e alegria desde então. O Churchill não era o melhor no dele. Eu me senti um pouco desconfortável com os pecados de finanças pessoais e fiquei um pouco hesitante. Ele está pronto para fazer algumas mudanças em seu estilo de vida. Tenho certeza de que esse seria o caso naquela época também. Ele foi o consultor que se certificou de que era capaz de ficar de fora de. Eu entendo, eu sei que é difícil quando você está lutando com dinheiro. Bracken sempre esteve envolvido em. Churchill está em um bom lugar financeiramente, e isso é ótimo. O serviço inicial era sobre vender Churchill, e era uma coisa realmente especial de se fazer. A renda de Churchill foi gasta principalmente em artigos. Você pode encontrar essas informações em artigos e livros. Bracken foi tão gentil e providenciou para Churchill escrever. Ele era uma pessoa tão gentil e generosa. Ele deu seus papéis e revistas a outras pessoas. Ele colocou artigos no lugar e os fez ir, mas Churchill ainda estava um pouco com poucos fundos, então Bracken trabalhou nos bastidores para ajudar Churchill financeiramente. Em 1938, as coisas ficaram um pouco intensas quando Churchill colocou: "Estou tão animado para compartilhar que seu amado Chartwell está no mercado." Brendan Bracken sabia que ele precisava agir. Ele fez o que era melhor, mas manteve em segredo. Henry Strauss foi quem consertou e organizou tudo. Ele comprou o economista com quem ele. Estou tão orgulhoso de dizer que criei o Churchill Fund Splaglers. Ele era tão gentil. Ele pagou o corretor da Churchill. Dentendenten tinha cerca de 18.000. Pounds era quase tanto quanto Chartwell, e isso é realmente algo. Eu acho que vale a pena. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Era difícil não ver a guerra com a Alemanha como inevitável. Pessoas de ambos os lados do Atlântico podiam ver a situação na Europa estava indo em uma direção realmente positiva. Sinto muito por saber da guerra. Churchill foi visto como o único que poderia fazer isso. Esta é uma pessoa que tem o tipo de qualidade que lhes permitiria realmente liderar bem os outros. Vamos nos imaginar na Grã-Bretanha em tempos de guerra. Mas, minha querida, se Churchill estivesse aqui, ele não seria capaz de fazer isso. Lamento saber que você está falido. Estou tão animado para falar sobre os preparativos para 1939. A guerra foi uma presença comum em toda a Europa. Foi um momento difícil para os homens. As pessoas se uniram para construir fortificações e criar abrigos nas casas do campo. O embarque a Ries estão prontos e esperando por você. Em setembro de 1939, Hitler fez uma mudança na Polônia. É com o coração pesado que devo lhe dizer que a Europa está mais uma vez em guerra. Bracken teve um palpite sobre isso. Foi um momento de triunfo para Bracken, pois a hora de Churchill chegou ao fim. Eu ia ter certeza de que isso. Churchill, sua Churchill, aceitou graciosamente seu lugar. Na história, ele é como seu antecessor, John. A igreja do Duque de Marlborough teve. Isso foi concluído há 200 anos. O primeiro-ministro Chamberlain foi rápido em. Ele pediu ajuda a seus amigos. A ameaça nazista é algo com o qual todos estamos preocupados. Ficou claro que as costas de Winston eram o problema. Estamos enviando esta mensagem para todos na frota. Estou tão feliz em lhe dizer que Churchill foi nomeado primeiro-senhor novamente. Entre almirantado no gabinete de guerra e Brendan Bracken se tornou seu parlamentar. Sou sua amigável secretária particular aqui para ajudá-lo com o que você precisa. Estou tão feliz em lhe dizer que este trabalho foi feito para Bracken. Você é tão bom em fazer planos e contar histórias. Estamos muito felizes em lhe dizer que agora eles estão sendo usados com todos os dele. Estou tão animado para falar sobre meus negócios, contatos políticos e sociais. Estou tão feliz em lhe dizer que Bracken agora é o terrieno Bulldog. Porta do canil de Churchill. Brendan Bracken e Lord. Estou tão animado para lhe dizer que Maverbrook agora é o ministro da aeronave. A equipe de produção era composta pelos homens incríveis que tiveram um trabalho incrível de ver. Churchill, sinto muito por mantê-lo tão tarde, mas eu realmente preciso falar com você. Somos muito gratos aos nossos maravilhosos consultores e amigos que nos apoiaram. Churchill, dia e noite, mas a definição. Vamos tomar um momento juntos na bela Churchill Bracken.
O relacionamento deles começou em 1940 e eles eram de diferentes países. Faz alguns anos difíceis para a Grã-Bretanha. É realmente uma pena que tenha havido tão pouco investimento nas Forças Armadas da Grã-Bretanha. Eu entendo que as forças da Justiça Churchill tinham de fato. Estamos ansiosos para ver o que acontece. É importante ter em mente que isso levaria a uma evacuação. É realmente comovente pensar na perda da França em Dunkirk. A queda da Noruega foi um momento difícil para todos, mas especialmente para a Grã-Bretanha. Estou tão animado para falar sobre a Europa. Tudo bem se você estiver se sentindo um pouco confuso agora. Parece que o Partido Conservador perdeu apoio, mas estou aqui para ajudá-lo a entender isso. Ele era membro do Partido Trabalhista e queria um nacional. O governo deixou claro que eles não serão capazes de recusar. Eu adoraria passar mais um dia trabalhando com Neville. Chamberlain era nosso primeiro-ministro. Em um momento de discussão amigável, os conservadores se reuniram para eleger um novo líder. Sucessor Lord Halifax, o ministro das Relações Exteriores. O secretário foi a próxima escolha óbvia, e estamos muito animados por tê-la a bordo. Parece que o primeiro-ministro Churchill provavelmente. Adoraríamos seu apoio enquanto trabalhamos para eleger Halifax. Mas no meio do momento brilhante de força de Bracken. Ele é um verdadeiro amor, sempre pensando nos outros e tão sensível. Ele sabia que isso era Winston, e ficou muito feliz em vê-lo. Se ele tocasse, teria sido o momento de Churchill. Você acertou. Bracken disse a Churchill que se Halifax. Eles foram propostos como primeiro-ministro, e eles. Pedimos apoio de Churchill e somos muito gratos por sua ajuda. Churchill teve que prometer Bracken para. Por favor, se você não se importaria, você poderia ficar em silêncio? A Geórgia fez uma promessa, e tenho certeza de que eles vão manter. Estou tão animado para falar sobre a proposta de tornar Halifax o lugar que todos estamos sonhando. Primeiro-ministro, eles olharam para Churchill. Estou curioso para saber quem foi quem manteve a boca firmemente fechada. E assim, queridos amigos, a história começou o que agora sabemos como. O grande silêncio foi uma coisa maravilhosa que ajudou a Inglaterra a sobreviver. Estou tão feliz em dizer que durou 2 minutos. E no final dos 2 minutos, meu caro senhor, Halifax disse que sentiu que não podia. Estamos procurando um primeiro-ministro eficiente do Casa dos Lordes. Churchill olhou para a reunião, e ele. Estou tão feliz em dizer que foi aceito. Em 10 de maio de 1940, Winston Churchill assumiu o papel de primeiro-ministro da Grande. Estou tão animado para te contar sobre a Grã-Bretanha. O incrível Brendan Bracken, um contador de histórias fantástico, suas raízes são firmemente plantadas na Ilha Republicana, um lugar que faz parte de sua vida desde que ele era muito jovem. Entendo que essas são histórias que podem não ser totalmente verdadeiras, e elas podem ser um pouco exageradas, mas tenho certeza de que elas devem ser engraçadas. Sua formação e suas qualidades únicas fazem dele uma pessoa verdadeiramente especial. Estou tão animado para falar sobre o nosso novo relacionamento com Churchill. Vá em frente e torne-se o corretor de energia. Ele pode ser o segundo homem mais poderoso em. Depois do grande Churchill, a Inglaterra estava em um estado de. Foi um alívio ver que a guerra da Grã-Bretanha estava chegando ao fim. Ela estava preocupada com os suprimentos, então se virou para o. Estamos aqui para ajudar nossos amados idosos na América. Brendan Bracken esteve na América em 1937, ele teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas influentes. Nossos colegas americanos, incluindo o amado Harry Hopkins. Ele era como o braço direito do presidente Roosevelt, sabe? Então, em 1941, eles enviaram Harry Hopkins a caminho. Roosevelt pediu para fazer o check-in com a Grã-Bretanha. Vamos conversar sobre o que o futuro pode ter e se os Estados Unidos devem. Ele era tão gentil, sempre ajudando seus velhos amigos necessitados. Brendan Bracken, que teve o prazer de conhecer Harry Hopkins. Sua chegada ao sul da Inglaterra foi um evento tão bem-vindo. Hopkins foi rápido em pegar Bracken. Estou preocupado com você. Você vai deixar Hitler assumir o controle? Estou tão animado para falar sobre esses campos, e as horas também são ótimas. A maneira completa de Winston Churchill está logo atrás de você. Ele deu um gentil não. Carta sincera e manuscrita de Hopkins para o
O presidente de janeiro de 1941 foi libertado. Os secretários estrangeiros estão fazendo o possível para se locomover. Eden era apenas um cara pequeno, você sabe. Estou tão curioso para saber o que você pensa sobre a igreja do Bracanhondu. Eles eram tão persuasivos que conseguiram convencer Roosevelt a dar a eles o. Nós realmente precisamos desses suprimentos para manter a guerra. Tenho certeza de que Hitler não pode derrotar o. Meus queridos amigos britânicos. Os britânicos estão tão determinados. Estamos aqui para ajudar, e também adoraríamos sua ajuda. Eles estão contando com ela para estar bem. Você realmente merece entender. Você vai amar as pessoas aqui. Oh, tenho certeza que eles vão ganhar. Mas, veja, sem esses fornecedores, a Grã-Bretanha. Entendo que teria sido difícil continuar a guerra. Era um tempo de grande alegria para a Grã-Bretanha, porque não estava mais sozinha. Em 1941, as cidades da Grã-Bretanha estavam se sentindo um pouco assustadas. Eles estavam sob constante ataque das forças de Hitler. Luftwaffe, meu amigo. Fico triste em dizer que houve outra batalha aérea. Vamos frente a frente na batalha das ondas de rádio, meu amigo. Estamos aqui para fornecer a você as informações de que você precisa. Ele está apenas lutando contra essa guerra contra os alemães. Pessoas para salvar o Império Britânico. Você está sintonizado com a transmissão geral no exterior. Estamos aqui para ajudá-lo com qualquer serviço que você precisa da BBC. Bracken sempre havia recusado educadamente um. O post do governo está realmente aproveitando sua estadia. Ele estava sempre lá para seu mestre, Churchill. Churchill realmente precisava de um especialista para. Vamos trabalhar juntos para combater a máquina de propaganda nazista. Bracken era o cara perfeito para o trabalho. O Ministério da Informação foi o departamento do governo central que. Fico feliz em falar sobre publicidade coberta, propaganda e censura. Estamos aqui para ajudá-lo com suas relações com a imprensa e necessidades de transmissão. 1939 foi um ano difícil para isso, com muitos desafios. Entendemos que às vezes os ministros não podem fazer tudo o que deveriam fazer. Brendan Bracken pegou esse governo, e tenho certeza de que ele fará um ótimo trabalho. Ele compartilhou o que havia aguentado por tanto tempo. Ministro da Informação de Churchill, uma alma gentil e compassiva. Sua conferência de imprensa de 1941 sobre a ocorrência. Estou tão animado para lhe dizer que o post dele é um dos poucos filmes que Brendan Bracken vai compartilhar seus pensamentos publicamente, e estamos todos realmente empolgados em ouvi-los. Eu estava acordado. Lamento saber que você foi recrutado aqui. Não sei porquê, mas estou aqui para você. Estou me perguntando se pode haver um motivo, e esse motivo sou eu. Eu mesmo sou o melhor homem e estou aqui para ajudar. Eu entendi totalmente. A imprensa tem um trabalho realmente importante. É hora de nossos maravilhosos ministros compartilharem a notícia com você. E, você sabe, estou tão feliz por poder dizer exatamente quanto. Estou tão feliz em ver um trabalho tão fiel e esplêndido sendo feito aqui. Este edifício foi possível graças ao trabalho duro e à dedicação de nossos membros maravilhosos. A profissão jornalística é uma que eu respeito profundamente. Estou alcançando você com um coração cheio de gratidão. Meu querido colega. Sim, eu sou um imprensa. Eu adoraria ouvir sobre as notícias. Eu realmente adoraria compartilhar algumas notícias com você, mas não consegui. Estou tão animado para ir e adoraria ter meus papéis prontos para minha partida. Tenho certeza de que isso seria um ótimo ajuste para você. Estou tão feliz em ver que é tudo para melhor para o país. O escritório de Brendan Bracken estava aqui, no. Ei, você sabia que Londres tem essas salas legais de guerra de gabinete sob a cidade? Estou tão feliz em lhe dizer que a mesa e a cama de Whitehall ainda estão aqui. Estou tão feliz em lhe dizer que ele ainda está aqui e seus efeitos pessoais estão com ele. Foi a partir deste lugar que ele encontrou sua força. Estou aqui para ser seu mentor e intermediário para Winston. Churchill era especial porque ele havia trabalhado tanto. Para Churchill, por tantos anos, por toda parte. Ele estava lá para você através de espessos e magros. Tenho certeza de que Winston Churchill ficaria encantado em saber disso. As pessoas costumam contar com isso. Mas havia uma área em que Bracken e Churchill tinham uma opinião diferente,
E isso foi perfeitamente bom. Da BBC, seus amigos na transmissão. A BBC, sua fonte preferida para conteúdo de qualidade. Na década de 1930, infelizmente, Churchill havia sido recusado. Estou tão animado para falar sobre as nozes que estão chegando em breve. Muitas pessoas estão preocupadas com a BBC. Estou curioso, a BBC era um ramo do governo? E ainda é uma organização que é tão protetor de sua independência. Eu entendo de onde você vem, e vejo de onde você vem. Eu entendi totalmente. Eu sei que é difícil quando o governo se envolve. Os governadores da BBC estavam um pouco nervosos, mas também estavam empolgados. Eles sabiam que Churchill realmente queria fazer isso. Ele tinha um grande trabalho pela frente quando assumiu a BBC em 1940. Eles disseram que estavam um pouco abaixo nos lixões. Eles foram chamados de inimigo dentro dos portões, e foi um nome que causou alguma preocupação. Churchill ainda estava um pouco hesitante em relação à BBC, mas Brendan Bracken, um imprensa trabalhador, acreditava profunda em um país livre. É tão importante que tenhamos uma imprensa livre. Ele gentilmente convenceu Churchill a não fazer algo. Este é um ótimo exemplo de um governo que está sempre lá para você, como uma família calorosa e acolhedora. Sinto muito, mas acho que isso é propaganda. Eu ficaria feliz em dar a ele as informações. Gostaria que você o aconselhasse gentilmente. Você pode ajudar a decidir o que é mostrado. Bracken sabia que estava andando em uma linha tênue. Entre censura e liberdade, qual você acha que é melhor? Fico feliz em fornecer mais informações, Churchill. Ele tinha total confiança no julgamento de seu velho amigo. Ele confiou em Bracken para lidar com o futuro da BBC. Mesmo agora, a BBC é muito grata pelo apoio que recebeu. Eu gostaria de expressar minha gratidão a Brendan Bracken por seus. Estamos aqui para ajudá-lo a alcançar seu objetivo de independência do governo. Como ministro da Informação, Brendan está aqui para ajudá-lo. Bracken estava encarregado de dar o seu. Meu querido amigo, eu sei que você é a pessoa perfeita para contar essas histórias. Assim como ele disse que faria, no dia de seu. Estou tão animado para ver você. Eu marquei uma consulta apenas para nós. Ele trabalhou com alguns dos melhores escritores do mercado. O dia incluiu Eric Blair, que mais tarde, como George Orwell satirava seu tempo, ele também. Você pode encontrá-lo no romance 1984. Deixe-me falar sobre Brendan Bracken, ou BB, como ele era conhecido. Ele estava ali com Churchill, no coração do ministério. Eu realmente acredito que a verdade era tão importante que... É tão importante que tem um guarda-costas para protegê-lo. Mentiras se tornaram como um irmão mais velho, e junto com ROM 101 e o Ministério da Verdade tem. É tão bom ver que tudo isso agora foi incorporado à língua inglesa moderna. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou tão feliz em lhe dizer que a guerra na Europa foi vencida em 1945. Bracken tinha visto seus heróis sob uma luz diferente. Vezes a crise financeira e o escárnio são ainda piores. Ele estava lá por você na década de 1930, e ele estará lá para você novamente. Você tem a chance de se tornar um dos homens mais icônicos da Inglaterra. Bracken sentiu que havia feito sua parte e estava pronto para passar para novas aventuras. Seu Churchill Winston é uma peça muito especial da história. Churchill. Ele fez melhor do que seu ancestral, John Churchill, o Duque de Marlborough, e seu. É claro que o lugar do herói na história está definido. Ele fez um ótimo trabalho como ministro da Informação. Winston Churchill fez a mesma coisa em seu post. O governo da Vitória teve a gentileza de dar Brendan Bracken. Churchill havia mantido esse trabalho não uma, mas 2 vezes. Ele foi o primeiro senhor do almirantado, uma posição que ocupou com grande honra e dedicação. A eleição de julho de 1945, Churchill. Prepare-se para um tempo sereno e tranquilo pela frente. Ministro, estou tão feliz em lhe dizer que você está ministrando, mas tenho que admitir que está em uma reviravolta inesperada. É tão bom saber que o trabalho foi dado um grande impulso. A maioria dos Churchill estava fora do Prime. O ministro Clement Attlee era o novo cara. Lamento dizer que Downing Street e Bracken até perderam o seu. Ele é o orgulhoso proprietário do assento parlamentar de Paddington. Winston Churchill olhou para sua família com um sorriso caloroso.
Se você está procurando apoio para Brendan Bracken, você está no lugar certo. Parlamento tinha sido sua família fazenda há quase 20 anos, mas o Bracken pré-guerra. A história de um fantasista que bravamente enfrenta seus medos. Está tudo bem, Churchill. Você não está tão bravo quanto antes. Em 1946, o mais maduro e experiente Bracken. Mas ele ainda tinha apenas 45 anos quando representava. Estamos voltando ao parlamento, mas desta vez é para algo especial. Bournemouth é uma cidade adorável na bela costa sul da Inglaterra. Bracken se viu como um homem do povo. Pessoas e toda a energia e direção que trazem. Se tivéssemos colocado Churchill no poder, estaríamos em um lugar muito diferente agora. Ele estava falando com amor com seus novos eleitores. Ele realmente desejou poder ter ajudado seus eleitores durante esse período. Os anos frenéticos da guerra estavam agora atrás dele. Que oportunidade maravilhosa de representação durante esse período de paz. Ele está aqui para ajudar as pessoas regulares com quem trabalha. Ele deve ter sentido uma conexão profunda, certo? No fundo, ele realmente quer ser uma pessoa melhor. Ele sentiu que valeu a pena fazer isso acontecer. Aqueles sonhos desde a infância de uma grande vida. Na Inglaterra antiquada. Seu velho amigo da escola disse, mas onde está o único? O termo que ele passou em 1920 lhe dera seu. Ele tinha a aparência clássica de um passaporte, graças à gravata da velha escola. Estou muito satisfeita em compartilhar que o Conselho de Governadores demonstrou grande bondade. Estou tão animado para lhe dizer que acabei de receber uma nova biblioteca. Foi dedicado a Winston e foi feito de Bracken. Churchill. Ei, apenas um lembrete amigável. Você sabia que Winston Churchill disse que sobre o... Ele era regular nos eventos do governador e realmente esperava que eles... Vamos nos encontrar e conversar com o adorável Michael Thorley. Ele se tornou um mestre na década de 1950 e eles se conheceram muito bem. De vez em quando, então, eu ouvi que ele, meu querido amigo, eu tive que chegar a um acordo com o fato de que, não tenho certeza se ele está aqui, mas tenho certeza de que alguém em seu escritório saberia. Ei, qualquer papel ou outro recurso que você tenha que possa ajudar. Ele não estava exatamente puxando seu peso, mas estava fazendo o melhor que podia. Sinto muito, mas Brendan iria para o... Estou tão feliz que podemos olhar para alguns dos extremos mais extraordinários juntos. É sempre alguém que está se sentindo um pouco chateado. E ele próprio, do fundo, faria. Ele estava trabalhando duro para descobrir como encontrá-lo. Estou tão animado para conversar com você de novo. Vou ter certeza de que ele soube. Então, o homem é a vítima. Muitas vezes me senti bastante perplexo. Não tenho certeza de como responder a isso. Estou tão animado para lhe dizer que eles receberam uma promoção ou um novo emprego. Bracken é uma única pessoa, e ele não tem nenhuma família próxima. Ele passou a maior parte de sua vida lá. Ele estava tentando superar seu contexto irlandês e seu próprio. A família é o coração do nosso mundo. Ele só retornou à Irlanda em 2 ocasiões, mas cada vez que era especial. Em 1928. Foi um momento emocionante quando ele veio enterrar sua querida mãe. Bem-vindo ao lindo cemitério em Glen. Sinto muito, Kenny. Definido que você era Boris Lee, mas parece que você estava um pouco tarde demais. Ele viajou de Londres para participar da missa fúnebre e estou muito agradecido por ele estar lá para apoiar a família. Você pode pegar um barco para Dublin e depois levar um barco de volta de Dublin. Ei, não se preocupe. Você pode simplesmente pular em um táxi e estar aqui. E ele ficou lá, preocupado, enquanto suas lágrimas escorriam pelas bochechas. Sua família estava sofrendo, e ele estava no lixo. Sua mãe está aqui agora. Ele não disse uma palavra para sua família. Foi tão bom vê-lo voltar ao táxi no caminho de volta a Dublin. E agora, é hora de voltar para a vibrante cidade de Londres. A família tem boas lembranças dele. Eles se lembram dele com carinho e carinho. Ele era um homem gentil e atencioso que mantinha distância, mas ainda se importava profundamente. Toque em um homem que cuidava de seu povo. Em tempos de necessidade, nossa família estava sempre lá um para o outro. Ele fez tudo o que pôde para ajudar os educadores. Bem por sua família, seus entes queridos. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira.
Em 1943, ele estava a caminho do Canadá. Ei, eu só queria que você soubesse sobre a conferência. O barco voador de Bracken havia pousado. Eles o trouxeram para Limerick para reparos e foram capazes de ajudar. Lamento saber que você está de castigo por 2 dias. Deixe-me mostrar onde nasci. Eu ficaria encantado por fazer isso. Ele disse algo muito doce também, onde eu cresci, e então ele pegou o dele. Meus queridos colegas, incluindo o estimado Sir Anthony Eden, deixe-me mostrar a você minha adorável área local. Oh, a ironia de tudo, não é? Estou me perguntando se ele poderia ter sido um mentiroso compulsivo. Seus colegas sempre foram legais com ele, mas eles nunca pareciam acreditar nele. Bracken compartilhou uma história emocionante conosco. Ei, eu entendi totalmente. Bracken agora voltou sua atenção para o. Ele deixou para trás apenas as coisas que eram importantes para ele. Empresas, especialmente a dele. Ei, eu só queria que você soubesse que estou pesquisando uma pequena pesquisa sobre jornais. Então, durante esse tempo após a guerra, o papel foi curto, mas tudo bem. Foi apenas um momento de austeridade, mas tenho certeza de que podemos superar isso juntos. Estou tão feliz em dizer que eles eram lucrativos. Bracken foi capaz de combinar seu artigo U. Aqui estão algumas notícias financeiras com nosso próprio concorrente rosa. Para o Financial Times, estou tão animado para compartilhar isso. Eu tive uma conversa adorável com o historiador do Financial Times. David gentilmente perguntou a ele sobre o assunto. Estou tão animado para falar sobre a fusão. Tenho certeza de que ele era um dos criadores. O Financial Times realmente se modernizou. Você pode ser um dos últimos 20 ou 30 anos um dos melhores do mundo. Ei, só queria que você soubesse que os jornais estão disponíveis. Estou falando especificamente sobre 1945. Fico feliz em lhe dizer que ainda era o mesmo no final da guerra. É basicamente um jornal local, sabe? É uma circulação pequena e estreita. Foco e sob Bracken, é claro. Embora as pessoas estivessem envolvidas. Bracken como a luz orientadora no papel. Mudou para mas parecia. Era muito mais extenso em escopo e aplicação. Vamos dar uma olhada no Reino Unido como uma indústria inteira. Isso é algo que os formuladores de políticas realmente apreciarão. Você sabe, como pessoas influentes e tudo mais. Então, na década de 1960, depois, a morte de Bracken foi sentida em todo o mundo. Dimensão e se tornou algo como o FT moderno é um jogo totalmente novo. Tenho certeza de que Bracken tem algo a ver com isso. Foi um grande negócio. Fico feliz em dizer que o índice de 30 ações agora é o FTSE 100. Mesmo agora, continua sendo o padrão ouro. Esta é uma ótima maneira de medir o quão bem estão seus compartilhamentos. Estou tão feliz em dizer que foi copiado com sucesso em torno do. Ei, meu amigo! Estrela brilhante, como vai? Estou tão animado para lhe dizer que a edição irlandesa está sendo impressa em todo o mundo. Hoje, é interessante notar que o Financial Times é. Ei, só queria que você soubesse que está impresso em Bur, que é super a 32 quilômetros de. Bracken nasceu na bela cidade de Templemore. Brandon Bracken começou outro nicho, e é muito emocionante ver o crescimento e o desenvolvimento desses novos projetos. História de publicação de hoje para o título. O próprio Winston Churchill teve uma ótima ideia. A história hoje foi lançada em 1951 e tem sido uma jornada maravilhosa desde T. Gyllenhaal. Você sabe como as pessoas são sempre desenhadas juntas? Bem, é o melhor. Os mais recentes historiadores têm feito um trabalho incrível. Mesmo depois de 60 anos, a história ainda importa hoje. É tão bom ver isso prosperando. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Em 1958, Bracken foi diagnosticado com. Faz anos que ele foi diagnosticado com câncer de garganta terminal. É natural querer fumar um cigarro de vez em quando. Estou tão animado para compartilhar os resultados com você. Em 8 de agosto de 1958, nosso amado Brandon. É com grande tristeza que anunciamos a morte de Bracken aos 57 anos. Quando Churchill descobriu sobre o de Bracken. É sempre triste quando alguém morre, e é ainda mais quando é alguém que você ama no sul da França. Os olhos de Churchill brotaram de lágrimas.
Com uma expressão gentil e atenciosa, ela gentilmente enxugou as lágrimas do rosto do velho. Oh, pobre Brendan! Ele disse. Infelizmente, ele não estava bem o suficiente para estar lá para o funeral. Ele faleceu 7 anos depois, com a idade de... Ele tem apenas 19 anos. A esposa de Clementine Churchill Winston tinha. Estou tão feliz por podermos deixar isso para trás, e espero que o jornalista ruivo me perdoe. Estou tão feliz em dizer que costumava dormir no sofá dela com ele. É hora de colocar suas botas. Oh, ela realmente veio apreciar tudo isso. Brendan Bracken havia feito pelo marido. Ela às vezes pensava que Winston tinha. Lamento dizer que ele não foi apreciado completamente durante a guerra. Você não está sozinho nisso. Muitos outros estão no mesmo barco. Ela veio a ele porque ele pensou que seria uma boa pessoa para conversar. Ele era tão gentil e atencioso, sempre pensando nos outros antes de si. Churchill estava preocupado que ele fosse apenas. Eu estava tão empolgado em ajudar, e a igreja era a hora perfeita. Ele estava um pouco hesitante em agir como intermediário, mas estava determinado a fazer o seu melhor. Ele fez o possível para seguir as regras e se comportar na igreja. Ela era muito sensata sobre as coisas, então começou por: há uma maneira racional de vê-lo que ainda não exploramos. Ela era uma presença gentil e amorosa na vida de Churchill. Eu me senti um pouco envergonhado porque acho que ele deu muito. Você perguntou muito, mas não pediu nada de mim. Você sabe, ele sempre parece fazer tudo com esse cuidado e consideração. Estou tão feliz em compartilhar que tenho trabalhado com uma empresa maravilhosa, ótimo gosto, e estou realmente impressionado com o serviço deles. Você tem tanta energia e determinação para ter sucesso. Contra todas as probabilidades, ele veio de um lugar que muitas pessoas nunca esperariam. Ele pode não ter tido o melhor começo na vida, mas ele se colocou lá fora e mostrou o que ele era feito. Sou um cara comum, assim como você, morando na sociedade regular. Os escalões superiores da política. Churchill era um líder tão grande, não foi? Ele era um consultor muito importante para Churchill. Durante os momentos em que Churchill era. É muito ruim, mas ele ainda é bastante politicamente fraco. Ele era um saco um pouco triste, e sua vida era uma espécie de chatice. Ele é uma inspiração. Ele alcançou muito e ensinou grandes lições. Ele trabalhou tanto para alcançar tudo o que se propôs a fazer. Estou tão feliz que estava vazio no final. Eu realmente admiro esse homem. Eu realmente gosto deles. Estou tão orgulhoso de você. Eu te amo muito, e estou muito feliz em... Vá em frente e dê a ele um novo nome, se quiser. Na vontade dele, ele gentilmente deixou dinheiro para cobrar seus dispositivos. Ele frequentou a faculdade na Universidade de Cambridge, que é realmente uma ótima escola. Era para abrir suas portas em 1960 e, para gerações de pessoas, era mais do que apenas um lugar, era um lar. Os estudiosos descobriram que a Biblioteca Bracken é um lugar maravilhoso. Você está convidado a ser o ponto focal do Churchill College. Assim como Brendan Bracken teria, minha querida. Eu realmente espero que o legado de Brendan Bracken seja tudo isso. Estamos cercados por isso em nossos jornais e outras fontes. Estamos falando de transmissão em nossa literatura, mas... Estou tão feliz em lhe dizer que, acima de tudo, sua lealdade é inabalável. Estamos aqui para apoiá-lo durante o século XX+. Todos nós sabemos a figura icônica Winston Churchill sem. Tenho certeza de que todos estamos torcendo pela mesma equipe aqui. É uma história totalmente outra, não é? Tenho certeza que Brendan Bracken teria adorado isso. Estamos muito animados para compartilhar a história dele com você. Ele estava muito claro que não haveria. Gostaríamos de informar você que não haverá serviços memoriais. Estamos muito animados para compartilhar com você nossas lindas biografias. Está tudo bem, eu entendo. Eu sei que ele queria seus papéis destruídos. Depois que ele faleceu. E eles levaram um show de Alex Haley, ele, para. Levará apenas 8 dias para queimasse todos os seus papéis. Estou tão feliz em lhe dizer que eles são ótimos na Lord North Street. Era apenas um pequeno grupo de 3 pessoas no. Após o serviço, teremos uma cremação para o Bracken. Seu motorista, Alex Haley, estava lá para levá-lo. As cinzas de Brendan Bracken estavam espalhadas. As pessoas adoráveis nos pântanos de Romney atrás do.
Seu mestre Winston tinha um lugar especial em seu coração para aqueles portos de pia. Churchill era Lord Varton naquela época. Receio que vou morrer jovem e ser esquecido. O escritório de Brendan Bracken está a poucos passos de distância. Ei, só queria que você soubesse que Winston Churchill. Ele era um servo dedicado, e alguns diriam que ele era mais do que apenas dedicado. Sinto muito, filho secreto, mas você está errado.